Pronto, pessoal. Hoje nós iremos iniciar, né, com o sistema respiratório e nós vamos ver na mesma sequência que nós trabalhamos aí o sistema tegumentar. Vamos ter uma noçãozinha aí sobre, relembrar um pouquinho sobre a parte anatômica. Depois nós iremos entrar nas mudanças que são normais dentro do processo de envelhecimento. E depois nós iremos entrar com as patologias. Hoje nós vamos ver duas patologias, que é a DPOC e asma, e na videoaula nós iremos ver as outras patologias. Então, aí relembrando para vocês, né, o sistema respiratório, ele se inicia na cavidade nasal, passa aí por faringe, laringe, traqueia, né? Na traqueia nós temos a forma aí de discos, né? O formato aí de C, tá? Nessa traqueia, ela vai possuir, como vocês já são sabedores, uns cílios, e esses cílios vão auxiliar aí na varredura com relação à entrada, né, a dificultar a entrada de micro-organismos e poeira que está no nosso ambiente, tá? Então, uma mudança que nós vamos ver muito dentro do processo normal do envelhecimento é a questão da diminuição desses cílios, tá? O que vai ajudar, né, infelizmente, aí, a que essa poeira, que essa sujidade do ambiente entre, né, para o sistema respiratório, e daí o acúmulo de secreções, que já é tão difícil para o idoso expectorar, tá? Então, a diminuição desses cílios aí na traqueia vai haver uma diminuição, tá? Depois nós temos os brônquios e os bronquíolos, certo? E pulmão, né? E daí nós temos os alvéolos. Os alvéolos, né, com formato aí de cachos de uva, onde nos alvéolos nós temos os capilares, e é na base dos capilares que ocorre a troca gasosa, né? Quando a gente inspira, ocorre a entrada de O2. Quando a gente expira, ocorre a saída de CO2, tá? E nós temos o músculo aí que participa do processo de respiração, que é o diafragma, ok? O sistema respiratório, né, ele é, digamos assim, coberto, não seria coberto, seria protegido, né, por toda essa cavidade torácica, os intercostais, que também ajudam, né, nesse processo aí de inspiração e de expiração, que são os processos que ocorrem no sistema respiratório, tá? Então, a função básica, né, do nosso sistema respiratório é justamente a troca gasosa, né, entre saída de CO2 e entrada de O2. E daí nós vamos para as mudanças que ocorrem no idoso, certo? Então, a nível de pulmão, né, nós temos as mudanças nos alvéolos. O que é que vai acontecer com relação a esses alvéolos? As paredes dos alvéolos, elas ficam mais finas, o número dos capilares diminui e os ductos tornam-se mais esticados, causando um alargamento e o rompimento dos alvéolos. Então, veja bem, vocês observam aqui essas duas gravuras, tá? Vocês vejam que nós temos os alvéolos de um jovem, né, de uma pessoa mais jovem, e veja que ele é todo juntinho um do outro, tá? No idoso, nós iremos observar que esses alvéolos, eles já, em gravuras mais na frente, vocês vão observar, esses alvéolos, eles já produzem um espaço entre um e outro, tá? Esse espaço é devido o quê?
à diminuição do número dos capilares, porque os capilares, eles envolvem os alvéolos. Então, esses capilares, dentro do processo de envelhecimento, eles tendem a diminuir, como diz aí, eles tendem a declinar, tá? Como nós vimos, né, que é a nível de capilares que ocorre a troca gasosa de O2 e CO2. Então, consequentemente, vai haver uma diminuição, né, no idoso com relação a essa troca gasosa, tá certo? Devido à diminuição dos capilares, os alvéolos, eles se tornam desprotegidos, por isso que as paredes dos alvéolos são consideradas mais finas, tá? Isso, a questão, né, essa mudança é a nível de estrutura dos alvéolos. Tudo bem com relação a isso? Qualquer coisa, vocês vão parando aí. Aí, o que é que acontece? É tudo uma sequência, tá? Quando os alvéolos, né, eles perdem alguns de seus capilares, né, que vai diminuir aí a troca gasosa, aí o que é que acontece? O idoso, ele vai forçar na respiração, ele vai forçar a respirar, mas isso vai ter como consequência o quê? A deformidade dos músculos intercostais. Por isso que vocês observam alguns idosos com a musculatura intercostal um pouco diferente, principalmente aqueles que já apresentam problemas respiratórios, tá? Então, vocês observam aqui o tórax em forma de barril. Então, o idoso que apresenta tórax em forma de barril já é consequência do processo respiratório, do esforço respiratório. Então, eles vão se esforçar muito, né, nesse processo, nessa troca gasosa, e essa estrutura física, ela vai apresentar essa semelhança aí de um barril, tá? Então, vocês vejam aqui que as cartilagens costais, elas se tornam mais rígidas, resultando na diminuição da complacência. O que seria essa complacência? É justamente, né, a inspiração e a expiração, que nós normais, que não temos, nós normais não, nós mais jovens, né, que não temos nenhuma dificuldade respiratória, nós fazemos esse processo sem esforço, tá? O idoso, mesmo que não tenha dificuldade respiratória, ele já vai fazer esse processo com mais dificuldade, com mais esforço, devido à diminuição da complacência, que faz parte do processo de envelhecimento, tá? E aquele idoso que tem problemas respiratórios, é mais visível nós vermos o tórax em barril, porque além do esforço normal, né, do esforço respiratório normal dentro do processo de envelhecimento, ele ainda se esforça mais devido à dificuldade de respirar por alguma patologia. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, aqui os músculos intercostais atrofiam, tornam-se mais fracos, aumentando o esforço respiratório, tá? Tudo isso é devido à diminuição da complacência, é devido à diminuição do inspirar e do expirar, tá? Fazendo com que os músculos intercostais sejam forçados a fazer esse movimento de inspiração e expiração, ok? Outra mudança, pessoal, que ocorre dentro do processo de envelhecimento é a nível do volume dos pulmões, tá? Então, o volume dos pulmões, eles mudam, resultando em acúmulo de secreção que não expectoram com facilidade, tá? Então, nós já temos, né, relatos e já temos a experiência, né, em ver pacientes idosos com dificuldade de expectoração, tá? Essa
mudança, pessoal, do volume de secreção nos pulmões, ela vai ocorrer devido ao aumento do volume residual, à diminuição da capacidade vital e o que vai ocasionar pulmões subventilados. Então, vamos entender como é esse processo. Assim, nós vimos que nós fazemos a troca gasosa a nível de capilares, né, dos alvéolos. Então, o que é que acontece? Quando a gente expira, sai CO2. Quando a gente inspira, entra O2. Aí, o que é que acontece? No idoso, quando ele expirar, que sair CO2, não vai sair todo o CO2. Vai haver o quê? Alguma quantidade de CO2 vai ficar nos pulmões, vai ficar nos alvéolos e capilares, certo? Isso vai causar o quê? Aumento do volume residual, tá? Aí, consequentemente, se não sai todo o CO2, não vai entrar todo o O2 que eu preciso. Concordam? Porque algum espaço já está lá o CO2 acumulado, tá? Então, o O2, ele não vai entrar a quantidade que nós precisamos. Ocorre isso o quê? Diminuição da capacidade vital. Ou seja, a oxigenação do nosso corpo vai ser mais dificultada pela diminuição de O2 que entrou, tá? Isso, o acúmulo de CO2 com a diminuição de O2 que entrou, vai causar pulmões subventilados. Sub é porque não está totalmente, tá? É como se fosse uma falsa ventilação, certo? Logicamente que ainda está ocorrendo a troca de CO2 e O2, mas não em quantidades necessárias para o processo respiratório, tá? O que vai ocasionar aí a questão do esforço respiratório, tá? E o que vai causar aí a diminuição dos capilares. Deu para entender como é esse processo? Alguma dúvida? Então, o que é o volume residual? É o acúmulo de CO2 que fica nos alvéolos, mesmo quando o idoso expira ao máximo, tá? O que é a diminuição da capacidade vital? É devido ao excesso, né, de CO2 que ainda ficou lá, é a quantidade de CO2 que ficou lá, tá, nos alvéolos, que não conseguiu ser expirado, aí vai ter menos espaço para que o O2 entre, certo? E isso vai fazer com que o idoso, ele respire com dificuldade, certo? Ocasionando aí a subventilação pulmonar. Deu para entender, amores? Tá? Então, o que é que acontece como mudança no sistema respiratório do idoso? Tá? Ocorre aumento do volume dos pulmões, certo? Devido ao aumento do volume residual, a diminuição da capacidade vital, tá? E vai ocasionar pulmões subventilados. Outra mudança que ocorre, a questão do esforço respiratório, tá? No esforço respiratório, o tórax do idoso pode ficar em formato de barril, certo? E essa dificuldade é causada pela diminuição da troca de O2 e CO2. E outra coisa que ocorre com mudança do idoso dentro do processo de envelhecimento é a nível de alvéolos. Os alvéolos, eles se tornam mais finos e os capilares, o número de capilares, eles diminuem. Ocasionalmente vai diminuir a troca de O2 e CO2. Alguma dúvida com relação a essa mudança? Vocês estão muito quietinhos hoje. Vocês estão me escutando? Vocês estão prestando atenção em mim? Estamos. Muito bem. Vou fazer um teste aqui. Vou ficar chamando. Tá cada um para ler o livro, igual as professoras do meu aluno.
Ou do meu filho. Para testar se os meninos estão lá, ela faz, fulano lê o livro. Ótimo. Então, o que é que acontece? Para ajudar, né, em todo esse processo que já é normal do envelhecimento, tá? Nós temos como prevenção o quê? A atividade física. A atividade física vai ajudar com que o idoso tenha um controle com relação a essa respiração, né? Vai ajudar a que a respiração ela não fique tão forçada, certo? E ajude nessa expectoração que já é tão dificultada no idoso, principalmente aqueles idosos que já têm algum problema respiratório. Tudo bem? Então, caminhadas, né, natação, andar de bicicleta, tá? Tudo isso vai ajudar o idoso nesse processo aí de respiração. E daí nós vamos entrar nas patologias, tá? A primeira patologia que nós iremos ver é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Eu acho que vocês já aprenderam em clínica, DPOC, já viram? É em clínica, é? Vocês já pagaram clínica? Pronto, já viram, né? Pronto, então, não preciso nem eu dar aula, né? Vocês já podem dar aula por mim. Com o The Best, é aí que não precisa mesmo. Mas vamos lá ver um pouquinho aí, né, sobre, puxando aí para o idoso, tá? Então, a DPOC, ela vai abranger dois distúrbios, que é o enfisema e a bronquite crônica, tá? O enfisema, ela vai aparecer a nível de alvéolos, tá? É uma alteração dentro do idoso a nível de alvéolos e a bronquite crônica, né, é a nível de brônquios. Então, o fator de risco maior, né, da DPOC é o fumo, tá? E tem outros fatores de risco, como a poluição do ar e a exposição a agentes irritantes. Tá? Mas o maior fator de risco para a DPOC é o fumo. E nós sabemos que, né, nós temos muitos idosos fumantes, né? E que, infelizmente, mesmo sabendo aí do seu problema respiratório, a gente tentando passar para eles a dificuldade respiratória que já é do processo de envelhecimento, eles continuam fazendo uso do fumo, tá? Então, nós temos aí a tríade de sintomas, né, da DPOC, que nós vamos ver essa tríade dentro do enfisema e dentro da bronquite, né, que é a dispneia de esforço, fadiga e tosse produtiva persistente de escarro mucopurulento, tá? Essa fadiga, pessoal, dentro do processo de envelhecimento, é devido ao volume dos pulmões, tá? É devido à diminuição da capacidade vital, porque, veja, nós não vimos que a diminuição da capacidade vital é quando entra menos oxigênio, tá? Entra menos oxigênio por quê? Porque há muito, né, alguma parte dos alvéolos, dos capilares, já estão congestionados aí com CO2 que não foi expirado, certo? Então, vai entrar menos O2. E o O2 é que vai nos dar energia, tá? É que vai, né, oxigenar o nosso corpo. Então, com menos oxigênio, menos energia. Daí a questão da fadiga, muito característica aí nos nossos idosos, tá? E a DPOC, ela se desenvolve gradativamente e causam danos irreversíveis, né? Muitas literaturas, elas vão falar até na questão, né, do diagnóstico tardio, certo? Que os idosos, né, vão com essa tríade, né, e muitas vezes, e alguns médicos, eles já não dão de cara o diagnóstico de DPOC, tá? Então, vão fazendo outros tratamentos aí, e realmente a DPOC, ela vai,
aumentando, gradativamente ela vai obstruindo a nível de brônquios, a nível de alvéolos, tá? E se torna irreversível. O tratamento da DPOC, nós temos a nebulização, né, e a oxigenoterapia para ajudar aí nessa questão da capacidade vital, na consistência das secreções, a prevenção de infecção, porque a gente sabe que quando há acúmulo de secreções, tá, há uma facilidade, né, há uma predisposição maior a vir a desenvolver aí infecções, e as medicações específicas, que são os broncodilatadores, os corticoides e os antibióticos, né? O tratamento, ele objetiva melhorar a qualidade de vida e tornar progressiva o progresso da doença mais lento, tá? Por quê? Porque a gente já sabe que a DPOC, ela é irreversível, certo? Então, é realmente a qualidade de vida, fazer com que a tríade aí dos sintomas, eles fiquem menos intensos, né, e o paciente, né, o idoso, ele consiga ter uma melhor qualidade de vida, né, e que a doença, ela progrida mais lentamente, ok? E daí, como a gente está falando de DPOC, nós vamos entrar no enfisema, né, o enfisema aí faz parte, né, dos distúrbios da DPOC, e ela acontece a nível de alvéolos, tá? Então, nos alvéolos, nós sabemos que ocorre, né, a troca aí de CO2 e O2, vai ocorrer danos irreversíveis nas paredes dos alvéolos, sem trocas gasosas e a diminuição de oxigênio na corrente sanguínea, tá? Então, tudo que nós já vimos. Tudo isso vai ocorrer, né, a nível de alvéolos, e quando ocorre isso nos alvéolos, e o paciente começa a apresentar a sintomatologia, diagnostica-se enfisema, tá? E entendam aqui como é que ocorre esse processo. Ó, veja bem aqui. O enfisema, vocês observam aqui, ó, os alvéolos, tá? Você observa que tem um alvéolo normal, tá? Todo preenchido, sem nenhum espaço entre os alvéolos. Isso é um alvéolo sem nenhuma patologia, tá? Dentro do processo de envelhecimento, a gente já vai observar que entre os alvéolos vai haver um espaçamento, certo? Isso já é pequeno, isso já é característico do processo de envelhecimento. Aí, o que é que acontece? Observe esse outro alvéolo aqui, ó. Tá vendo que entre os alvéolos tem um espaçamento maior? Certo? Isso aqui, pessoal, é quando ocorre o rompimento das paredes alveolares, dos capilares. Veja o quanto de capilares são rompidos dentro de um enfisema, dificultando o processo de troca gasosa, tá? Então, vejam como esse idoso que já vem de um processo de dificuldade respiratória, que é normal, quando ele apresenta o enfisema, essa dificuldade respiratória vai se tornar bem mais intensa. E daí o idoso, ele vai realmente forçar a respiração, podendo aparecer aí o surgimento de um tórax de barril, tá? A sintomatologia, né, dispneia de esforço, fadiga, tosse produtiva persistente de escarro mucopurulento, né, que é a tríade do DPOC. Além disso, o enfisema, ele vai apresentar expiração prolongada, uso de músculos acessórios e aumento dos ritmos respiratórios e de pulsação, certo? Essa expiração prolongada é que o próprio organismo, né, ele faz com que a pessoa tenda
a fazer essa expiração mais prolongada no intuito de fazer com que mais CO2 seja jogado para fora, tá? Mas sabendo que a gente, né, dentro do processo de envelhecimento, a gente sabe que o CO2, mesmo com essa expiração prolongada, ele ainda tende a ficar alguma quantidade dentro dos alvéolos, tá? Que aí vem a questão do aumento do volume pulmonar. O diagnóstico. O diagnóstico, nós temos o histórico, né, para saber a questão dos fatores de risco, né, o uso aí do fumo, tá, a questão da exposição aos agentes irritantes. Aí nós temos o exame físico, nós vamos examinar, né, a questão da ausculta, a questão da estrutura, né, torácica, e daí vem também como diagnóstico, como exames diagnósticos, o raio-x, onde vai apresentar a hiperinsuflação, tá, do pulmão, e a gasometria arterial. Na gasometria arterial, nós vamos observar o aumento da quantidade dos níveis de CO2 e a diminuição dos níveis de O2 que estão presentes no pulmão desse idoso, tá? E a gente já entende esse aumento que é devido à diminuição, né, que é devido à diminuição da capacidade vital e o aumento aí do volume residual. Tá? A gente já entende porque é que a gasometria vai dar, né, esse aumento dos níveis de CO2 e a diminuição dos níveis de O2. Então, tendo esses exames diagnósticos aí, além da história, nós temos o diagnóstico aí de enfisema. E o tratamento pessoal, né? O mesmo, né, DPOC vai incluir o enfisema e a bronquite, né? É melhorar a qualidade de vida, certo? E tornar a doença mais lenta, né? Fazer com que a doença ela progrida mais lentamente. Os medicamentos, fisioterapia respiratória e oxigenoterapia. Essa fisioterapia respiratória, pessoal, é realmente ajudar esse idoso, né, nesse processo aí de expiração, tá? Fazer com que essa expiração realmente possa levar, né, possa tirar do corpo mais CO2, para que o O2 possa também entrar com mais quantidade, tá certo? É ajudar realmente, porque esse idoso, eu fico assim, né, respirando forçado, ajudar com que esse idoso, ele não apresente, né, o tórax em barril, se é possível, tá? Mas vai ajudar realmente nesse esforço respiratório. E daí nós entramos na bronquite crônica, tá? A bronquite crônica também é um distúrbio dentro, né, da DPOC, tá? Ele vai ocorrer a nível de brônquios. Então, é uma inflamação persistente do revestimento dos tubos brônquicos, causado por exposição a agentes irritantes, fumaça, cigarro, substâncias químicas, exposição a alérgenos, poeira, pólen e aumento da secreção de muco. Então, veja bem. Nós já sabemos que dentro do processo de envelhecimento, né, nós até falamos, dentro da questão anatômica, que a traqueia, ela possui uns cílios, tá? Dentro do processo de envelhecimento, esses cílios, eles tendem a diminuir, né? Você sabe que cílios são os pelos, né? E esses pelos, eles vão ajudar eles vão ajudar na entrada, ajudar a evitar a entrada de poeira e micro-organismos. Com a diminuição desses cílios, vai facilitar a entrada dessas poeiras e desses micro-organismos.
Com a junção dessa quantidade, né, de micro-organismos e poeiras, vai haver o quê? A formação de secreções, tá? E isso vai ser a nível de brônquios, ok? O que vai impedir o processo respiratório, né? Porque, vamos lá, voltando aqui, ó. Não, aqui na próxima tem. Ia mostrar lá a anatomia, mas aqui tem. Nós vimos, né, ó, aqui está a traqueia, certo? Que vai ajudar, né, para que não entre essas sujidades com os seus cílios, né? Diminuindo os cílios, a traqueia vai permitir que entre essas sujidades. Aí essas sujidades, elas vão ficar aqui, ó, a nível de brônquio, brônquio direito, brônquio esquerdo, e vão se formar secreções, tá? Aí vocês vejam aqui, ó, a luz do brônquio. Tá vendo que os brônquios aqui, eles têm uma parte amarelada? Aqui já é a formação de secreções. Então, vocês vejam que a luz do brônquio, ela já está prejudicada, né? Então, a quantidade de O2 e CO2 que vai passar por esse brônquio já vai ser menor. Por quê? Porque parte dela já está, como é que eu posso dizer? Cheia de secreções, não seria cheia, mas parte da luz já está completa de secreções, então vai diminuir a luz aí, consequentemente a troca gasosa, que já é dificultada no idoso, certo? Então a bronquite crônica só é diagnosticada nos estágios finais, ótimo, comprometida, essa menina é demais, comprometida, tá? Então, o brônquio, ele já está comprometido devido ao acúmulo, né, a formação de secreção, e daí vai dificultar o processo, a troca gasosa, tá? E a bronquite crônica, pessoal, ela só é diagnosticada nos estágios finais quando ocorre um dano permanente, né? Um dano permanente. Isso nós já vimos na própria DPOC, né, que ela é irreversível. Então, tanto o efizema quanto a bronquite crônica são irreversíveis, ok? E daí, pessoal, aqui, né, vocês têm os alvéolos, tá? A nível da bronquite crônica. Alvéolos normais, alvéolos alterados, tá? Os alvéolos nós já vemos, o de cima, certo? Os alvéolos de cima nós já vemos o espaçamento, tá? Devido à diminuição dos capilares, e dentro desses brônquios, certo? Tem uma parte aqui, um retrato aqui, tá? Existe a formação do tampão mucoso, que vai comprometer, tá, a luz dos brônquios, dificultando a respiração, a respiração gasosa, a troca gasosa. Os sinais e sintomas: expectoração de muco branco e espesso, purulento, quando há infecção, tá? Tosse persistente, essa tosse, ela é mais persistente no período da manhã e noite, tá? Além de dispneia, fadiga e dificuldade de dormir. Nessa dificuldade de dormir é devido à tosse, tá? Que com a diminuição dos cílios, essa tosse, ela já não vai ajudar muito nessa expectoração, tá? Quando a gente é mais jovem, né, a gente orienta o nosso paciente a tossir para ajudar na expectoração, né? Mas por que é bom tossir? Porque a gente, além de estar expectorando o muco que está formado, tem os cílios para impedir que novo muco seja formado, né? Só que no idoso, isso já não vai resultar em muita coisa. Por quê? Tudo bem que ele está expectorando, mas devido à diminuição dos cílios, esse muco ele vai continuar sendo formado, tá certo? Ele ocorre a tosse persistente, né, devido, né, à produção de muco, mas não vai ajudar a diminuição do muco
quando era jovem, ok? E essa dificuldade de dormir, nós temos que ajudar o nosso paciente aí, né, na posição, né, de Fowler, onde o paciente, ele ache, né, a melhor posição, que ele tende a respirar melhor, certo? Então, esse ângulo aí, né, de Fowler, semi-Fowler, a gente tem que estar orientando o paciente a também ele se conhecer com relação a essa melhor posição que ele pode ficar na respiração. Os exames diagnósticos são os mesmos do enfisema, tá certo? Raio-X, o exame físico, tá? A história, né, com relação à exposição aos fatores de risco, e a gasometria, que a gente vai ver os níveis mais altos de CO2 e os níveis mais baixos de O2, ok? Tudo bem com relação a DPOC, enfisema e bronquite? Então, nós vamos seguir para asma. Tá? A asma, pessoal, aqui a asma é a última patologia que nós vamos ver hoje, tá? Caracteriza-se por constrição espasmódica dos brônquios e inflamação. Então, a asma, ela também acontece a nível de brônquios, certo? Durante as crises, os brônquios produzem grande quantidade de escarro espesso, e nós temos a asma intrínseca, que é uma infecção viral ou bacteriana, e essa tosse, muitas vezes, é intensificada devido ao emocional, né? O emocional, ele vai estar muito ligado a essa questão dos pacientes que apresentam asma, devido realmente ao medo de não respirar, tá? Ao medo dessa dificuldade respiratória, ao medo da respiração fugir de vez, certo? Então, nós devemos, né, aí, o trabalho em equipe, né, vai ajudar a questão a trabalhar esse emocional, que aumenta mais essa crise asmática, essa dificuldade respiratória. Então, vamos entender aqui como é que acontece a asma. Então, vocês vejam que na asma também é um pouco parecido aqui com o enfisema, desculpe, é um pouco parecido aqui com a bronquite, tá? Ocorre, que é normal do processo de envelhecimento, a diminuição aqui dos capilares, vocês estão vendo os espaços, e ocorre a produção aqui de muco, tá? De secreção. Aí, o que é que acontece? Devido a essa secreção, a luz, né? É a mesma explicação aqui da bronquite crônica. A luz dos brônquios, ela vai ficar comprometida, dificultando aí a troca gasosa, a troca de O2 e CO2, tá? Aí vem realmente a questão emocional, que não é muito frequente na bronquite crônica. Por quê? Porque a asma, ela, quando o paciente vai apresentar as crises, então a dificuldade respiratória, ela se torna mais intensa, o que não acontece na bronquite crônica, tá? Na bronquite crônica, essa dificuldade respiratória, ela sempre é a mesma, com a mesma intensidade, e que tende a diminuir, tá? Na asma, o paciente, ele tende, né, a ter uma dificuldade respiratória intensa, e que, de repente, esse intenso se torna mais intenso, que é quando ocorre a crise realmente asmática, e daí o paciente, ele, além de apresentar dificuldade respiratória, entra aí o psicológico, que vai fazer com que o paciente ache que vai parar de respirar, e daí, né, digamos assim, a agitação, né, a mais do paciente, que vai implicar realmente numa maior dificuldade respiratória, certo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele já está com muita dificuldade respiratória.
O seu psicológico vai fazer com que essa muita se torne mais intensa, tá? Porque ele acha que ele vai realmente parar de respirar. Mas fisiologicamente o processo é o mesmo da bronquite crônica, ok? E daí a sintomatologia, nós temos os sibilos, tá? A presença de sibilos, a tosse inicialmente ela é não produtiva, tá? Então, a partir do momento, né, que os brônquios vão produzindo mais secreções, aí ela vai apresentar produção, tá? Expectoração. A pele hipocorada, devido à diminuição aí de O2, diaforese durante a crise, que aí, veja que a dificuldade respiratória ela já está intensa, tá? Então, a pessoa, esse idoso, né, devido ao emocional, tende, né, a ficar mais, né, com dificuldade. Ansiedade e apreensão, devido ao emocional, e chiado audível em estado asmático, tá? Aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver, né, os sons pulmonares. Nós temos no pulmão os murmúrios vesiculares, que são os sons normais, tá? Que a gente faz a ausculta e daí escuta os murmúrios vesiculares que são normais. No paciente asmático, nós iremos escutar os estertores, que são sons anormais. Esses estertores podem ser crepitantes ou bolhosos. Crepitantes é quando a gente escuta tipo no popular, um ringido, tá? Como se fosse uma coisa pés passando na outra, tá? E os bolhosos, nós escutamos realmente sons de bolhas, que é quando a secreção ela está muito produtiva, tá? Os sibilos, né, são aqueles, né, aqueles sons bem mais finos, roncos e estritores, que os estritores é bem parecidos com os estressores crepitantes aí, que é realmente bem estridor, bem forte, certo? E esses estertores são os sons característicos aí, né, dos problemas respiratórios, das patologias respiratórias, principalmente a asma aí, tá certo? Como exames diagnósticos, nós temos o espirômetro, que mede o fluxo e o volume da capacidade dos pulmões em expirar e inspirar, tá? Esse espirômetro, pessoal, ele é muito usado quando já realmente há uma observação com relação à subventilação, tá? Então, no idoso, esse espirômetro, ele é muito feito, certo? Muito realizado. E a presença da diminuição do fluxo de ar, que pode parecer uma crise asmática em horas ou dias, tá? Então, o próprio paciente, ele também precisa se conhecer, tá? Se tem dias, né? Se tem horários do dia que as crises são mais intensas, né? Mais pela manhã, mais pela noite, tá? Mais com uma posição, menos com outra, certo? Então, isso aí vai ajudando também no diagnóstico da asma. E por último, nós temos aí o tratamento, né? Evitar broncoespasmos para melhorar o padrão respiratório, certo? E os medicamentos. Essa questão do broncoespasmo, pessoal, é a questão realmente do tossir, tá? Muitas vezes, o idoso, quando ele vai tossir muito, tá? Ele faz com que sua ansiedade ela aumente, tá? Então, deve realmente utilizar de medicamentos que reduzam a secreção, reduzam o espessamento da secreção, no sentido de deixar ela menos espessa,
tá? Deixar ela menos espessa, ela menos concentrada, que flua melhor, tá? Para que o idoso consiga expectorar sem, né, ter essas crises, essa ansiedade, essa tosse constante. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre? Leia, Laura. Leia, Isabel. Miriam. Ok? Nenhuma dúvida, Teresa. Já leram, não foi o livro aí? A parte do livro. Pronto, meus amores. Então,